Vitor Pereira ou Jair Ventura? Como todos sabem, o Vasco continua sem treinador para o restante da temporada com jogos importantíssimos, com disputas de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana e briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Vasco até agora não apresentou o seu técnico. A equipe já se reapresentou para depois da parada sobre a Copa do Mundo no dia 22 do mês passado e ainda não apresentou um técnico, e o Vasco busca esse técnico. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a Jair Ventura e Vitor Pereira, e também sobre o assunto onde o Vasco entra com agravos de instrumento para reverter a intervenção na SAF. Portanto, se você é novo aqui no nosso vídeo, eu já te desejo as boas-vindas e peço que você fique até o final do vídeo para não perder os assuntos sobre Vasco da Gama, no qual trazemos todos os dias informações sobre notícias de transferências e contratações sobre o nosso Vascão da Gama, sempre tentando buscar melhores informações sobre o Vasco, informações verdadeiras que venham atribuir coisas boas para o nosso time, para o nosso Vascão. Então, se você é novo por aqui, já te peço desde já que se inscreva no canal e deixe o like e ative o sininho da notificação para não perder, né, as notícias sobre o Vasco. E vamos começar, né, pedindo também para você meter o dedo aqui nesse botão onde está escrito hype, que para você dar uma hypada no vídeo, você tem direito a 3 hype por semana. Se você ainda não deu nenhum, por favor, hype esse vídeo aí para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais vascaíno. Vamos começar falando sobre o Vasco ter entrado com agravos de instrumentos para reverter a intervenção na SAF do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama entrou com um protocolo, um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar suspender a decisão que determinou a intervenção na gestão da SAF do Vasco. No recurso, o clube pede a retomada da administração e afirma que a medida judicial provocou uma grave crise institucional, citando, entre outros pontos, pedido de efeito suspensivo imediato da decisão, a alegação de que a disputa sobre a governança deve ser decidida pela arbitragem, não pela justiça comum. Renúncia de gestora judicial poucos dias antes de assumir o cargo, renúncia de integrantes da estrutura administrativa e alegação da paralisação da governança da SAF e prejuízos para a gestão do clube. Agora caberá ao tribunal analisar o pedido do Vasco e decidir se mantém ou suspende a intervenção enquanto o recurso é julgado, né? Vamos explicar todos os detalhes desse documento, os principais argumentos apresentados pelo clube e o que aconteceu nos próximos capítulos dessa disputa que pode definir o futuro da SAF. O Vasco, de uma vez, o Vasco deu mais um passo na batalha judicial pela SAF. Foi protocolado um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a decisão que afastou o presidente Pedrinho e outros integrantes do Conselho de Administração, além de suspender o controle do clube sobre o Vasco SAF. No recurso, a defesa afirma que a intervenção provocou uma grave crise institucional e que o futebol já sente os efeitos da medida. O documento diz que a negociação por reforços estão travadas, a contratação de um treinador foi prejudicada e até a busca de um novo investidor ficou comprometida por causa da insegurança jurídica. O outro ponto central é a alegação de que a decisão deveria ter sido analisada pela Câmara Arbitral e não pela Justiça Comum, já que existe um procedimento arbitral em andamento entre as partes. A defesa também suspeita que os conselheiros foram afastados sem direito ao contraditório, que não há provas de fraude ou gestão temerária que justifique a intervenção tão drástica, né? Agora, o pedido é para que o tribunal conceda efeito suspensivo ao recurso, suspendendo imediatamente a intervenção e devolvendo o comando da SAF do Vasco aos dirigentes afastados até o julgamento definitivo do caso. O processo entra em uma fase e pode ter impacto direto tanto na administração da SAF quanto no planejamento do futebol para a sequência da temporada. Ou seja, o Vasco tem até essa semana, até o final dessa semana, para decidir sobre esse agravo institucional, esse instrumento, para ver se a justiça tem um efeito suspensivo sobre essa intervenção sobre a SAF do Vasco e coloca o Pedrinho de volta no cargo até que isso seja julgado, né, até o final dessa semana, né? Esperamos que tudo dê certo e até o final dessa semana, né, possa sair essa decisão favorável ao presidente Pedrinho,
para que o Vasco possa dar sequência, né? E agora vamos pular de assunto, pedir novamente para você que puder deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho da notificação e meter o dedo nesse botão de hype. Faça isso para ajudar nosso canal a continuar crescendo, podendo trazer notícias todo dia aqui do Vasco da Gama. Como todos sabem, o Vasco tinha procurado, né, o técnico Jair Ventura, do Vitória, e aquelas palavras do presidente do Vitória falando que o Jair Ventura seria maluco, né, se ele largasse o Vitória para vir para o Vasco da Gama, ninguém entendeu até agora. E especulado no Vasco, ele diz que Jair Ventura não tem multa rescisória. Aqui no Bahia fica quem quer, disse o presidente, né? O Vasco que voltou a conversar com o presidente do Vitória, né, Fábio Mota, para esclarecer um dos principais questionamentos envolvendo Jair Ventura, treinador que desperta interesse no Vasco, né? Afinal, qual é o valor da multa rescisória para tirá-lo do clube baiano? A resposta do dirigente foi ainda mais contundente do que a anteriormente. Segundo ele, não há qualquer cláusula de multa rescisória no contrato do treinador e a permanência depende exclusivamente do vontade de Jair Ventura, né? Que multa, ele disse, que multa rescisória? Aqui no Vitória fica quem quer. Se ele quiser ir, que vá, mas ele não vai. Não faço contato com multa. Não tem multa de treinador aqui. Fica quem quer. Além de esclarecer a situação contratual, Fábio Mota fez questão de reforçar que não acredita em uma saída do treinador, mesmo diante do interesse Cruz-Maltino. Esquece Jair, ele não vai, ele diz. Esquece Jair, ele não vai. Ele não quis ir para o Japão com um salário que era o dobro. Esquece. A declaração reforça a confiança do mandatário na permanência de Jair Ventura. Segundo o presidente, nem mesmo uma proposta financeiramente muito superior foi suficiente para convencer o treinador a deixar o Vitória. Acho que tem dificuldade para encontrar um técnico no momento. Como o portal disse anteriormente, o Vasco realizou uma consulta para entender a situação de Jair Ventura no mercado. Agora, a nova conversa com o Fábio Mota ajuda a esclarecer no ponto que gerava dúvida nos bastidores. Não existe multa rescisória prevista no contrato do treinador do clube. Ele vai se ele quiser, né? Então, deixou ali no ar, né? Então, na minha humilde opinião, não ficou nada decidido. Mas o Vasco, que também tem plano A, B e C, né? E que tem dois treinadores que também são de alto nível, que é o caso de Vitor Pereira, o Vasco também busca, né, a contratação, tem conversas abertas com os dois para ver quem é que vai ser o próximo treinador do Vasco. E a gente te pergunta, o que diz Vitor Pereira sobre o interesse do Vasco, né, e retorno ao Brasil? O Vasco continua à procura por um treinador e sondou também Vitor Pereira, recém-saído do Nottingham Forest. No entanto, o português não se mostrou interessado em retornar ao Brasil após passagem por Corinthians e Flamengo. Os altos salários de Vitor Pereira também são um obstáculo para o clube carioca. Em conversa com a reportagem da Itatiaia, o técnico foi direto ao afirmar que não tem plano de retornar ao país no momento. Então ele disse isso porque então ele não quer vir ao Vasco e já disse para não deixar ali fazer o constrangimento, já disse que não tem intenção de voltar ao futebol brasileiro. Então ele não quer voltar, é para o Vasco, que não teve coragem de dizer isso. Sem sucesso na negociação com o Fernando Serra do Curitiba, o Vasco está analisando opções estrangeiras, mas prefere alguém familiarizado com o futebol brasileiro. A diretoria ainda enfrenta desafio administrativo relacionado à intervenção da SAF do Vasco, que aguarda a retomada do controle pelo presidente Pedrinho para fortalecer as negociações. No campo, Bruno Lazzaroni lidera os treinos no CT Moacir Barbosa, enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Vitória pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho e ainda sem treinador. Vitor Pereira está sem clube. O português também teve como trabalho mais recente uma passagem pela Premier League inglesa, comandando o Nottingham Forest, né? O último trabalho do português foi no Nottingham Forest, contratado em fevereiro de 2026, com a missão de salvar o Nottingham Forest do rebaixamento do campeonato inglês. Vitor Pereira avançou, né, alcançou o objetivo principal a manter o clube na elite e, além disso, surpreendeu a levar a equipe até a semifinal da Liga Europa. No entanto, em junho de 2026, o clube acionou uma cláusula contratual de rescisão e anunciou, né, um australiano, Oliver Glasner, como esse substituto. Então, já ficou claro que ele não quer vir.
coisa está muito difícil para o lado do Vasco, chega a ser desesperador ver o Vasco passando pela essa situação. Hoje, praticamente ninguém quer ver assumir o Vasco, tudo por conta dessa briga política, essa guerra política por intervenção da SAF do Vasco, briga de poder, bem claro, que ninguém quer largar o osso, né? Ninguém quer sair do Vasco, todos querem uma fatia desse bolo e por isso está travada a negociação com o novo investidor, no caso de Marco Gramac, que deixou bem claro que só vai comprar o Vasco se o Pedrinho estiver de frente e pretende futuramente colocar o Pedrinho como CEO. Acredito eu que até Leila Pereira terminar seu contrato com o Palmeiras, que termina no final do ano de 2027. Depois eu acho que ela vem assumir o Vasco, mesmo ela tendo dito que não vai fazer isso, também para não causar um constrangimento lá com os torcedores do Palmeiras e nós vamos continuar, né, tentando chegar ao final dessa novela para que o Vasco consiga contratar um novo técnico e fechar as contratações que já estavam todas engatilhadas. Uma vez que o Vasco não teve nem os 4 milhões de reais para pagar a multa rescisória de Fernando Seabra, que era apenas 4 milhões de reais, queria diluir essa multa no salário do treinador, o que não foi aceito nem pelo treinador, nem por seu, eu sei, por seu empresário, e muito menos pela equipe do Curitiba, que deu até uma má repercussão, e depois ele voltou com o rabo entre as pernas e soltou nota que preferiu, né, continuar o projeto que tinha iniciado lá no Curitiba, que por sinal um ótimo trabalho que ele faz lá, parabéns para ele. A gente vai ficando por aqui, né, gente? E se você gostou do vídeo, vou pedir você de novo que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que nós postamos por aqui. Lembrando que o canal preza pela transparência e pela verdade. Vamos ficar trazendo notícias fraudulentas, mentirosas, para só agradar você e tê-lo como nosso telespectador. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tenha uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.